Então, bom dia, amigos, bom dia, alunos. Hoje eu gostaria de falar mais uma vez do Guerra Cultural e Retórica do ódio, do professor João César de Castro Rocha. Hoje eu vou fazer uma resenha crítica desse livro, os pontos que eu concordo, os pontos que eu não concordo. Então, rapidamente, eu acho que, para mim, que sou da área de filosofia, a leitura crítica que ele faz do Olavo de Carvalho é fundamental. Olavo de Carvalho tem sido um cara que não tem sido contestado, muito pouco, quando deveria ser revidado e rejeitado. No debate, ele tem... O que eu gostaria de pontuar aqui? A teoria do João César é que, em determinado momento, a participação de Olavo foi positiva, que ele contribuiu ao debate. Também o João César quer se debater com o bolsonarista. Ele tem um personagem bolsonarista com o qual ele quer debater, quer tirar do sistema de crenças a partir de sua própria dinâmica. Ótimo. Uma boa tentativa, mas o que a gente pode aprender aí? O João César, ele não deixa de considerar o bolsonarista e o olavista como alguém com quem a gente deve debater. Não considero. Acho que a gente deve debater entre nós. Debate fraternal da esquerda. Não com a extrema-direita. Nós temos que combater. Temos que estar em guerra ideológica. Então, por exemplo, Rubens Enderle, que foi meu colega na filosofia da UFMG, converteu-se ao bolsolavismo, ao ayatolavo, depois de fazer uma tese sobre alienação em Marx. Então, essa figurinha, que é tradutor da Boitempo, é bom comentar, de Marx e da Boitempo, continua lá. Essa figurinha contestou e achou erros de português nos textos do interlocutor seu, João, professor João, Martim Vasques da Cunha. E no que Martim Vasques da Cunha foi corrigido por Rubens Enderle, ele se retirou do Facebook. Então, note, a partir disso, note que figura que é essa. Eu não conhecia tão bem até vê-lo citado no seu livro. Eu pesquisei que essa figura, Martim Vasques da Cunha, admitiu num artigo chamado Tragédia Ideológica, que você cita no seu livro, ter sido financiado por Opus Dei. Ele dá uma desculpinha lá, o artigo saiu no Piauí. Eu pesquisei, ele está no Instituto Millennium, ele está em outras cloacas. Repare bem o termo, cloacas. Então, lugares onde há fake news, sujeira, posturas de extrema-direita, difamação, calúnia, como Instituto Millennium e MBL. Então, a relação de Instituto Millennium com IBAD já foi apontada. MBL já foi comentado como sendo teve que ser censurado, né? Teve que ser, eu não digo expurgado, porque estava trazendo fake news sobre a Marielle, falando que ela era ligada ao Comando Vermelho. E era esse rapaz, Kim Kataguiri. Então, Martim Vasques da Cunha, se você pesquisar na internet, ele está nesses ambientes, nesses espaços. Se basta corrigir o português dele, ele sai do Facebook. E se nós revidássemos com ironia, fizéssemos guerra ideológica com esse tipo de tese infundada que eles fazem? Por que não há um lugar no diálogo um pouco mais de guerra ideológica, já que os argumentos deles são de geleia? Por que não? Então, eu mesmo comento o seguinte. Eu me interessei pela sua participação, professor João. Esse livro seu foi me indicado pelo professor Guilherme Rose, da Unipampa. Eu acho que a direita liberal que quer conversar, devemos conversar. Só que a direita está toda atraída pela esfera da extrema-direita, e ela repete toda hora os argumentos realmente que se vem do Olavo, que é essa fonte primordial mesmo,
E foi muito bom o seu livro, em 3 pontos que eu quero destacar aqui. Você identificou que a obra do Olavo é irrelevante filosoficamente, que ele fala da Grécia sem dominar o grego, ele não domina os assuntos que ele não faz o que ele fala. Então, outros reacionários, note bem, reacionários, como Mário Ferreira dos Santos, é um reacionário, professor. Eu li o livro dele sobre Nietzsche, fiz uma resenha aqui no canal. Olha, eu li também o sobre Marx que você comenta, para realizações. Olha, eu sobre Nietzsche, o que há sobre Nietzsche, eu acho que como Nietzsche é um autor popular, tem pessoas que gostam, igual meu amigo Aldino, vamos falar sobre Nietzsche, eu acho interessante. Agora, eu tive que relevar, por exemplo, não falar sobre a defesa da eugenia que Mário Ferreira dos Santos faz no livro do Nietzsche. E eu vi isso recorrente no livro sobre Marx. Então, a eugenia é racismo. Ela está na Constituição de 34. Mas, olha, é sempre bom pontuar. Então, aqui tem um ponto que você fala contra Maduro e Stalin, né? Você não tem um ponto aqui que você começa dando a citar Hannah Arendt e fala em Maduro e Stalin. Olha, eu acho que a teoria da ferramenta, eu acho um grande problema, sério isso. Essa tendência a gente tá falando da teoria da ferramenta, ela aparece também no documentário da Petra Costa. Eu acho que a gente tem que fixar isso, professor João. A teoria da ferramenta é coisa de burro, de jumento. Tem um ponto que a gente tem que cortar determinadas coisas. Não dá. Então, assim, é como eu acho que tem que ter não tem um mais Marx, menos Mises, tem que ter mais Adorno, menos Arendt. Que Adorno fala, e aí acerta no ponto que você queria dialogar com pessoas simpáticas ao fascismo, que é o bolsonarismo, você escolhe eles como interlocutor, e logo você fala em esquerda democrática, e democracia como valor universal. Não. Seu objetivo deve ser discutir com a esquerda, eu suponho. Se você quer avançar um pouquinho nessas guerras ideológicas, guerras culturais. Se você viu aí o tanto que a gente está deixando crescer aí o ovo da serpente. A gente tem que revidar. Se o cara sai do Facebook, se eu mostro um errinho de português, então vamos tirá-lo do Facebook. Vamos mostrar os errinhos de português. Se é um revide, se a gente mostra que um reacionário como Melchior fala em iluminismo, mas participa de governos onde usam-se drogas por orifícios insuspeitados e, segundo depoimentos de pessoas que participaram desse governo, existem rituais de magia negra. Por que esse papinho de iluminismo? Do Rouanet e do... Por que você querer ser tanto o dono da razão, com as razões do iluminismo lá? É tão convincente aparentemente, e você participa de um governo onde tem ritual de magia negra e gente cheirando cocaína por buracos, orifícios insuspeitados, como foi o Melchior e o Rouanet. Por que não apontar o dedo para isso? É guerra ideológica, é batalha das ideias. Tem um ponto, tem que deixar de passar a mão na cabeça. Infelizmente. É preferível dialogar e a ética do diálogo? Sim, é claro. Então, o seu livro, professor João, tem 3 pontos que eu achei muito interessantes. Que eu acho que é uma enorme contribuição, você está de parabéns. Você é um gentleman. Você é fino, você é amigo da minha amiga Andréa Serial Ferquema. Eu acho que tem 3 pontos importantíssimos aqui. Você identifica como foi possível o apoio dos evangélicos ao Bolsonaro, porque eles deslocaram o Novo Testamento para o Velho Testamento, e Bolsonaro é Davi. Isso é fundamental. Eu acho que a pesquisa sobre esse pessoal só pode ser feita mesmo
com base numa etnografia textual, criar linguagem. Eu fico impressionado quantos acertos tem, e até acho penoso fazer um vídeo falar do que eu não concordo. O que eu não concordo é essa parte aqui, em que você falou, por exemplo, de Stalin como tendo controle absoluto do partido e do aparelho do partido. Não. Isso é a verdade factual. Está nos livros do Klaus Carmelotto, está nos posts dele no Facebook. Stalin não tinha o controle absoluto do partido. Tem vários momentos em que você vê com documentações, com atas, e que Stalin é derrotado, Stalin não consegue emplacar o que ele quer. Eu dou o exemplo do presidente Harry Truman, que disse que Stalin era um presidente do Politburo, quer dizer, Stalin era presidente do Comitê Central, um prisioneiro do Comitê Central. Ele tinha menos poder que o presidente americano. Esse exemplo já dei em textos anteriores, em vídeos anteriores. Vou dar agora um mais interessante. Lá nos anos 40 saiu um manual de economia política. Stalin criticou publicamente, disse que aquele manual tinha muitos erros e corrigiu-os. No ano seguinte, lá pelos anos 40, esse manual saiu igual. O que denota isso? Eu acho bem sério, né? Eu acho que é bem dentro da nossa discussão. Ele não tem poder nem efetivamente para publicamente mostrar um manual e os erros de um manual e conseguir que ele seja corrigido, um manual estatal. Ele estando como secretário-geral. Olha bem, João César. Olha bem, Guilherme Roas. Olha que sensação torturante de impotência de alguém que é usado como símbolo do poder soviético, sua cara está em todo lugar. Então você é até estigmatizado e enxovalhado no Ocidente como um ditador. E você está na parada do Estado, você corrige um manual e não é acatado. É deprimente, não? Tem depoimentos da Svetlana, está no livro didático da Rússia, de hoje em dia, em que ele fala, deprimente, que é isso. As pessoas aplaudirem como se fossem focas, esse negócio. Mas que ele se conformou em ser um símbolo do poder soviético. É um pensamento simples, né? É um pensamento primitivo. O que está vindo para mim de bem, vem de Deus. Deus é um pai eterno, uma figura paternal, não é? Que traz todo o bem. Então, eu estava personificado naquela personagem paternal, né? Que é o Stalin, de bigode e tal, um homem mais de idade, uma figura paternal. Um pai bom, pai do povo, pai dos povos. É um caminho mais fácil, mas que teve consequências, porque bastou inverter. Aí também é o pensamento primitivo. É algo para René Girard nenhum botar defeito. Em termos de pensamento primitivo. Porque está lá no Oswald de Andrade. Está lá no Oswald de Andrade, nosso querido, né? O Oswald de Andrade fala, num texto, que o pensamento que Descartes apresenta, ele é muito aparentado ao pensamento do Malangeni, que é o gênio maligno. Alguém que te engana. Então, é um gêniozinho maligno que te engana. Então, por que você erra? Não sou eu. É um capetinha que me enganou. É um gênio maligno. O pensamento primitivo também pensa isso. Ele também produz isso, o pensamento donativo e tal. É tão primitivo que aparece lá no pensamento dos índios. Esse mundo, ele tem erros e enganos porque tem um capetinha, um malangeni, um gênio malvado que me engana, que me coloca uma casquinha de banana para eu tropeçar. Não é? Então, esse mesmo pensamento, ele foi usado da forma reversa contra o Stalin. Então, bastou reverter o culto da personalidade. Tudo que tem de errado é aquela pessoa, é um capeta.
O capeta tá tentando, tá errando e tal, demonizando aquela pessoa. Bastou inverter, isso tá em Khrushchev, tá em Trotsky. Então, infelizmente, uma pessoa genial, brilhante como Trotsky, dentro da luta, por calor da luta política, como ele quer assumir um protagonismo, ele não quer ficar com o cara que fica lá de copo de leite, o peru. Vocês lembram do jogo do peru? Onde você tenta pegar a bola num círculo e você é sempre tomado por esse grupo, sempre ridicularizado? Já tiveram nessa posição? Sim. Essa posição de não protagonismo é complicada. Porque é a posição que está classe trabalhadora na nossa atual conjuntura. Então, olha, voltando aqui ao livro, ao Guerra Cultural. Hegemonia. Vamos tratar de hegemonia. Eu pesquisei aqui no Gramsci, no Tire as Mãos do Camarada Gramsci, do professor Egídio. Está lançado pelas Ciências Revolucionárias. A hegemonia, ela é sempre de classe para o Lenin. Não existe isso de hegemonia que é só cultural e não política, não. Isso aí, professor, eu vejo que isso aí começou aqui no seu livro, o Conceito de Hegemonia, a partir do Schwartz. Achei fundamental, também me considero, nesse ponto aqui, discípulo. Né? Vamos falar desse assunto aí. Hegemonia, para o Lenin, seria a hegemonia da classe trabalhadora. O Gramsci fala, olha, para a gente conquistar a hegemonia, não vai bastar conquistar o Palácio de Inverno, são várias frentes de luta, inclusive luta cultural. Não é só a luta armada e militar. Gramsci fala do quanto que é importante fazer a luta cultural. Então tinha essa imagem, né, que bastava conquistar o Palácio de Inverno, que é o centro do poder estatal. Como se fosse conquistar o Palácio da Alvorada, invadiu o Palácio da Alvorada com armas em Brasília. Não. O poder, ele é capilar, ele está em todo lugar, ele não está só ali em Brasília. Gramsci diz isso, Foucault diz com outras palavras, e tal. Aí, voltando. Realmente, Schwartz toca num ponto interessante, naquele artigo que nós conhecemos muito bem, Cultura e Política, 64 e 69. Ele fala que o Brasil, nos anos 60, tinha a hegemonia cultural da esquerda e a hegemonia política da direita. Hegemonia cultural política da esquerda, no cinema, em filmes como Terra em Transe, em peças teatrais como Liberdade, Liberdade, do Milo Fernandes, Animália, de Jean Francesco, não é? E na própria lata de lista história que o Schwartz publicou e nas universidades onde eles liam Capital. Então ele fala que os professores universitários, que somos nós, né, João? Essas tartarugas, estavam conseguindo criar uma geração anticapitalista, até sem ver. Não é bacana? Só que a direita falou que, devido a essa influência da esquerda, haveria terrorismo cultural. Terrorismo cultural da esquerda nos jornais, nas universidades. Uma das pessoas que trata desse terrorismo cultural é o Nelson Rodrigues, que é citado aí no livro do João César. Figura complexa, né? Grande dramaturgo, grande jornalista, com um linguajar coloquial brilhante. Estava comentando com meu amigo Ramon Maia, o brilhantismo de Nelson Rodrigues, né? Agora, eu acho deprimente que a gente fala em Paulo Freire, as pessoas contrapõem a extrema-direita, ela contrapõe falando Nelson Rodrigues. Agora, se for ver a obra do Nelson, tem a ver? Sim, tem a ver. Então, por exemplo, tem a crônica Sexo nos Berçários, da qual o Nelson já praticamente antecipa a mamadeira erótica. Nós estamos no estágio em que nem nomear as coisas é fácil, né, professor João? Né, professor Guilherme? Então, tem o Sexo nos Berçários, que é essa crônica. Eu acompanhando Reinaldo Azevedo, vi que ele usou até disso no governo do PT. Quer dizer, essa crônica é repetida. Na verdade, essa crônica foi para atacar a entrada da educação sexual num colégio de classe média alta do Rio de Janeiro.
Então, Nelson Rodrigues está sempre na batalha das ideias, como também a gente deve estar, né? Então, no meu blog tem o debate dele com Vianinha, que também no YouTube tem o debate dele com Vianinha. Vianinha foi um excelente conhecedor e ele critica por dentro as obras do Nelson. Rui Castro, por exemplo, mutilou esse debate no livro, na biografia do Rui Castro. Está muito mais interessante da forma que está aqui, compilado. E aí, Vianinha consegue ver de dentro os problemas, igual você, professor João, viu de dentro o problema do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Aí que tá. No que eu pesquisei, e você sabe que eu não tenho nem trabalho, nem muita capacidade de pesquisar, eu achei o conceito de bolchevismo cultural. Bolchevismo cultural. Por parte de Karl von Ossietzky. Eu te mandei, professor João. Eu vejo que você hesita de associar aqui nesse livro o bolsonarismo ao nazismo, nazi. É um governo simpático ao fascismo ou não? Você cita aí Roberto Alvim. É isso que é o problema. É aí que nós tocamos. Não é no problema. Você hesita em associar com o nazismo, o bolsonarismo. Porque você sabe, possivelmente, né? Aí entra de novo. Mais Adorno, menos Arendt. Vamos cortar a Arendt aí. Porque no documentário da Petra Costa, a Arendt aparece dando subsídio para esse anticomunismo vulgar, primário, no qual ela acabou caindo e alimentando. Embora ela tenha uma posição aparentemente mais sofisticada, ela não usa tanto o argumento dos milhões de mortos, quer dizer, ou pelo menos do terror vermelho e dos milhões de mortos não é o principal argumento. O principal dela é comunismo e fascismo é a mesma merda. Sintetizando Hannah Arendt. Está ali nas origens do totalitarismo. É uma vulgaridade muito grande usar esse argumento, né? Mas é o principal que foi usado pelos americanos e a CIA depois da guerra. E colou muito bem, né? Colou muitíssimo bem. Porque tem pontos que dá para aproximar. Agora, eu acho o ó do Borogodó, professor João, falar aí do Maduro, do Chávez, como a BBC fez. Usando a teoria da ferramenta, quer dizer, tem que falar dos problemas do Bolsonaro, vai prejudicar o patrão, que o Bolsonaro é muito bom como serviçal do imperialismo. Então a BBC ela agrega um outro inimigo, né? Quer dizer, eu vou, de certa forma, serrar o galho onde eu estou. Mas então, para amenizar, eu falo do inimigo do patrão. Não é? Ah, a jogada aí. Entendeu? Então, eu acho no documentário Pedra Costa, no Democracia em Vertigem, tá esse argumento de que fascismo e comunismo é a mesma merda, que é argumentar na arte. Então, vamos botar na arte um pouquinho? Vamos? Vamos falar um pouco mais que teoria da ferramenta é coisa de burro e que isso é estupidez da inteligência, como Adorno fala? A gente ser conivente com isso é estupidez da inteligência. Não vejo outra explicação, professor. Isso está no Adorno, na dialética do esclarecimento. E está lá também. O fascista não gosta de dialogar. Para que dialogar com o fascista? Não tem que dialogar com quem não quer dialogar. O fascista quer sua morte, ele quer sua desistência, ele te interrompe com insolência. É isso que é o Olavo de Carvalho. Está lá no Adorno. Dialética des Aufklärung. Tá? Então, para quê? Temos que dizer isso. Temos que dizer que a gente lê o Mário Ferreira dos Santos, tem a defesa da eugenia. Está lá no livro dele sobre Nietzsche. Está no livro dele sobre Marx. Aquele livrinho ruim. Esse livrinho dele sobre Marx, né, do Mário Ferreira dos Santos, pega a ideia de que só o avanço tecnológico do século XIX para o XX teria inviabilizado o marxismo. Mas por que nós estamos discutindo isso então? Porque quando uma tecnologia deixa de existir, você vê que ninguém mais quase fala dela.
O truque ali do Mário Ferreira dos Santos é que ele é um reacionário, como José Guilherme Melchior. Mas na posição de um intelectual, ele não pode ser um reacionário puro, ou não podia naquela quadra histórica. Ele não pode ser um reacionário vulgar, ele vai ser fustigado, ele vai ser atacado por seus pares ou marginalizado em festas chiques. Ele não vai mais poder tomar um uísque com o Leandro Condé e aprender coisas. Né? Aí que tá. Então, nessa quadra histórica, olha como é que é a jogadinha deles, do Mário Ferreira dos Santos e do Zé Guilherme Melchior. Eles são anarquistas, eles são socialistas utópicos. Eles são reacionários de boa cepa, que depois se mostram. Mário Ferreira morre em 68, né? Não tem como ele se mostrar um neoliberal, um reacionário igual Melchior. Agora, Melchior tem um ponto muito bom, que a gente vê a decadência do Olavo. Olavo fala de Gramsci, você aprende nada sobre Gramsci naquele livro dele, O Imbecil Coletivo. Nada. Não tem uma exposição honesta, científica do que é o pensamento do Gramsci ali. Você sai sem nada. Melchior, pelo menos, quando expõe lá no Marxismo Ocidental o que é Gramsci, você aprende o que é Gramsci. Então, antes da direita, ela tinha um trabalho de apresentar o pensamento dos caras para depois destruir. Agora, nem isso ela não faz. Com o Olavo aí. Você compra o livro, você não aprende nada sobre Gramsci, um livro sobre Gramsci. E nem entende o uso do Gramsci pelo PT. Que, sintetizando grosseiramente, vou dar crédito a quem me disse isso, meu tio, Rodrigo Anaya Rojas. Gramsci é o que foi usado pela esquerda para compatibilizar com a democracia burguesa. O resto é ruptura. Isso dito grosseiramente, porque em Gramsci também há elementos bem claros que ele é leninista, que, graças ao livro do professor Egídio, que Klaus editou, tirem as mãos do Canadá Gramsci. Há também muitos pontos em que Gramsci vive o tempo todo num partido, critica Trotsky, elogia Stalin, diz que a hegemonia da classe trabalhadora não existe hegemonia só cultural, igual você usou aqui no texto, professor. Isso não é marxismo. Aí analisando, eu vou a esse ponto agora, um ponto bem controverso. Por que pode surgir isso aí? A questão ali não é tanto a hegemonia cultural. Vou falar rapidamente 2 pontos. Resistência. A resistência à ditadura militar, ela ganhou espessura histórica, ela ganhou pertinência histórica. Então, quando houve a volta da democracia, essa resistência foi valorizada pelos pósteros, pelo que vem depois. A resistência já nasceu póstuma. E muita gente naquele momento histórico percebeu a importância histórica de se opor à ditadura militar. Perceber que eles seriam recuperados pelo futuro, que havia esse caráter de semente ali, de importância de se opor a isso, de ficar para semente. Então, a resistência ela foi valorizada historicamente e é ainda hoje. Entendeu? Então, é uma questão mais de relevância de uma resistência cultural do que uma hegemonia. A resistência ela passa a ser inarredável. Então, no momento que Dilma Rousseff sofre impeachment, pessoas falam em Luiz Carlos Prestes, em Marighella, ali na Casa do Povo, aí sim. E foi isso que inspirou a defesa do torturador ali no Congresso, por parte de Bosonazzi. Foi a lembrança da resistência. Ela é muito relevante. Ela mostra, então, que Luiz Carlos Prestes, Zumbi dos Palmares, Marighella firmam uma linha em que é muito difícil resistir, que essa vitória da classe ela é inevitável. Ela é inevitável, que a direita tem pouco, embora ela tenha tanto poderio, ela está assentada sobre um barril de pólvora.
e seus fundamentos são geleia. Que ela não tem nada a oferecer para as massas. Mas voltando, olha, então, o conceito de hegemonia aqui não é aplicável. Mas o que atiçaria tanto à direita? Aí, eu vou agradecer ao meu irmão Vinnikov sobre um ponto que ele me colocou. Não há hegemonia da esquerda no campo cultural, há hegemonia dos pobres no campo cultural, da periferia. Isso sim. Por quê? Porque a periferia é mercado. Vinícius, que é Vinnikov, que é um grande artista, meu irmão, já foi de várias bandas como Orquestra Mineira de Brega, quando ele pesquisou o Brega, ele me clareou o seguinte: pessoas que eu admiro muito, que ele também admira, como Caetano, Gil, vendiam 20 mil discos, enquanto Valdir Soriano, Odair José, com quem uma das bandas dele já tocou, vendiam 200 mil. Mas jornalistas, professores universitários, militantes políticos, em transe, valorizavam-se essas figuras, como Caetano, Gil, por uma questão de afinidade cultural e elegê-los como relevantes culturalmente, e as gravadoras também eram sensíveis, mais, por incrível que pareça, mais do que o critério mercadológico, ao critério de relevância cultural e de estima. Então eles tinham os artistas que eram de estima, que eram uma espécie de ponta de lança de relevância cultural, que eram mais valorizados do que os que vendiam mais. É uma contradição curiosíssima, que agora, a partir dos anos 80, 90 e 2000, ela foi resolvida. Quem é pertinente na mídia é quem vende mais. Só que isso implica na hegemonia cultural dos pobres e da periferia, o que atiça o ódio da direita e da extrema-direita, porque há um estranhamento com a classe média, porque a periferia se deslocou para o centro. Então, essa discussão é fundamental. Esse é um ponto fundamental para a gente discutir. Então, recapitulando. Por que há o assalamento da direita, da extrema-direita, falando em hegemonia cultural? Porque é a hegemonia cultural dos pobres e da periferia. Ela é obrigada a levar isso em conta. Galpondé é obrigado, mais ou menos, sabe da importância, por exemplo, de um youtuber de filosofia como Aldino Vilão, e é levado, né, a conversar com ele, como também foi Karnal, Clovis Rossi, Pondé, todos bateram papos, fizeram lives com ele. Por quê? A hegemonia cultural da periferia, o centro se deslocou para a periferia. E essa contradição no passado, ela foi resolvida. Quem vende mais é quem aparece na mídia. Então, esse pessoal todo que tinha relação com as universidades, esse pessoal da MPB, deslocou-se para o segundo plano, que vende menos. Só que isso causa esse desconforto na classe média alta, que não encontra nos meios de comunicação de massa mais um espelho, mais pessoas culturalmente afins. Não é? E isso leva ao bolsonarismo e essas fantasias aí. Esse ponto é importantíssimo. Né? Na verdade, não temos que falar mais de hegemonia, paremos de falar nisso. Até Pondé fala em hegemonia cultural do marxismo na universidade e tal. É que, na verdade, a direita é eletrizada com a hegemonia cultural dos pobres no mercado. É isso que eletriza, que a assanha. É o deslocamento do centro para a periferia. Disso que precisamos falar. Né? Esses dois pontos. Precisamos falar de resistência e não hegemonia. Em hegemonia cultural dos pobres no mercado, da periferia no mercado de cultura. É isso. Tá bom? Então, concluindo aqui, bom dia para vocês.